Leonardo Fará, por favor, bem-vindo ao Sempre um Papo. Bem-vindo. Estou até nervosa de falar com o capitão, pessoa tão especial para a gente, tão querido, você e a corporação toda. Obrigado. Muito grata. Antes da gente entrar exatamente na história do livro, né, no que te trouxe aqui, queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, né, esse sonho de ser bombeiro, de onde que surgiu, de quem ia ser médico e virou bombeiro, graças a Deus. Então, igual você falou, não tinha sonho nenhum de ser bombeiro, né? Eu queria ser médico. E eu acho que muito por culpa da minha mãe, que ficava me enchendo o saco para eu parar de pagar cursinho, eu resolvi passar num concurso, né? E estudando para medicina na época, acabei passando no Corpo de Bombeiros. E quando eu passei, assim, eu fiquei apaixonado, né, com a profissão. Realmente é uma profissão que, né, eu estou vendo vários companheiros aqui do quartel, e ela é cativante. Ela realmente deixa a gente muito envolvido. E eu entrei como soldado em 2004 e fui fazendo alguns cursos de especialização, aperfeiçoamento e depois de um tempo, em 2007, eu passei no curso de oficial e de lá para cá eu vi que, né, eu podia salvar do mesmo jeito como ser um médico, eu podia salvar vidas, mas, né, sempre querendo seguir muitas vezes os passos do meu pai, que meu pai é médico. Mas o médico não arromba a porta incêndio, então eu preferi ficar mais para essa área mais aventureira, vamos dizer assim. E entrando já, então, você resumiu bem, né? Eu nem falei as categorias todas do capitão, nem li a biografia dele, porque eu achei que ele ia falar. Mas vamos entrar então no dia que culminou, né, esse livro, essas 15 horas que você relata primeiro. Como que foi esse dia, antes de vocês receberem esse chamado? Então, assim, é até clichê falar isso, mas era um dia, assim, totalmente comum, né? Então, a gente estava no quartel, eu estou vendo vários companheiros meus que estavam aqui no dia, o Ferreira, o Lopes, né, o Mendes, o Tiago. E eu recebi uma mensagem, ao mesmo tempo que o Tiago recebeu uma ligação do coordenador de onde recebe a Central 193. E não é uma coisa muito comum a gente receber a ligação direto do coordenador, só quando a gente faz alguma coisa errada. Mas não era o caso. E aí o Tiago olhou para mim com a cara assustada, no mesmo tempo que meu celular começou a receber mensagem. O Júlio, né, o capitão Júlio César, me mandou, que era o comandante de Ouro Preto, avisando que uma barragem tinha rompido. E naquele momento a gente ficou muito assustado, porque um ano antes a gente já tinha ido num rompimento de barragem em Herculano, né, em Itabirito. E aí a gente disparou uma mensagem no nosso grupo, pedindo pessoas que a gente já sabia que ia ser algo bem... ia ser uma ocorrência bem complexa, porque a gente teve uma experiência um ano antes, e a gente recebendo essa chamada, a gente começou a chamar os militares. Olha, precisamos de 15 bombeiros lá. Como era... já no meio da tarde para o final da tarde, eu pedi para o Tiago para ele ir de viatura. Ele não gostou muito não, porque ele queria chegar antes, né? Mas pedi para ele ir de viatura. E aí a gente chamou as aeronaves. E quando a gente chamou as aeronaves, a gente viu que era o necessário para aquele momento, porque Bento Rodrigues estava todo tomado de lama. E essas horas, né, que precederam esse chamado, elas foram muito tensas, porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar lá, né? Por mais que a gente esteja preparado para um desastre, né, ou uma catástrofe, ou até mesmo os acidentes corriqueiros, ninguém espera uma barragem romper, e quando a gente recebeu esse chamado, o que tinha lá para a gente era uma escola com mais de 100 crianças soterradas. Então isso, querendo ou não, sempre quando traz criança, traz esses pontos, eles mexem muito com a gente. E aí a gente deslocou para lá de helicóptero e realizamos, né, várias ações, né, que eu não vou ficar falando, dando spoiler do livro não, mas assim, foram 15 horas muito tensas para a gente, principalmente para aqueles bombeiros que estavam lá,
conviver com esses momentos de dificuldade, porque já tinha uma barragem rompida, a gente tinha um alerta de que outra barragem iria romper, e a decisão de ficar lá ou não para tirar aquelas pessoas. E como que vocês lidaram, né? Lidam também entre esse limbo aí, entre a emoção e a razão, né? Nessas decisões, vai romper outra barragem, a gente fica ou não? E vendo aquele tanto de gente pedindo socorro, né? Tem isso relatado no livro também, né? Porque quando a gente sobrevoou Bento, a gente viu as pessoas pedindo ajuda, né? As pessoas acenavam para a gente e elas pediam por socorro, pediam para a gente pousar no campo de futebol para resgatar várias pessoas que tinham sido atingidas e para tirar aquelas pessoas de lá. E um dos helicópteros foi para lá, mas o outro helicóptero não foi, porque a gente decidiu seguir o caminho da lama. E, assim, eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que a gente fez, porque quando a gente viu a lama quebrando eucalipto, arrastando caminhão, os telhados estavam boiando em cima da lama, né? É uma imagem que marca muito a gente. A gente viu que a gente precisava alertar outras comunidades sem saber se tinha, né? E quando a gente chegou um pouco mais à frente, que a gente viu a força que a lama realmente estava, a gente avistou um distritozinho que a gente não sabia o nome, que era Paracatu, mas do mesma maneira que a gente viu aquele distrito, a gente ficou muito preocupado de descer lá, porque a gente poderia ser atingido pela lama. Então, assim, eu vejo que esse foi um dos momentos mais difíceis que a gente viveu, né? De saber se a gente desceria ou não desceria ali, para a gente salvar aquelas pessoas, porque elas acenavam para a gente, mas diferente de Bento Rodrigues, elas não estavam desesperadas, elas estavam sorrindo para a gente, elas não sabiam que a barragem tinha rompido. Então, esse limiar de razão e emoção, a gente tem muitas vezes que tirar de lado a emoção e agir com razão. Só que a razão naquela hora, se a gente fosse agir racionalmente, a gente não desceria ali, porque racionalmente nós seríamos soterrados, a gente morreria, porque era o que a gente estava vendo acontecer com a lama, e aí a gente se colocou no lugar do outro, que eu acho que é uma das coisas que os bombeiros mais bem fazem, que é ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e ver se a gente não descesse ali para salvar aquelas pessoas, provavelmente elas morreriam, porque ninguém ia avisar para elas, e essa foi a nossa decisão, de pousar ali e fazer a ação que a gente precisou de fazer. Só voltando um pouquinho, faz para a gente só o percurso assim, do rompimento, exatamente o lugar, por onde a lama passou e onde vocês estavam, só para a gente entender bem. A gente estava no quartel, aí a barragem rompeu. Quando foi acionado, a gente foi até Bento Rodrigues, né, para essa primeira cidade que já tinha sido atingida. E aí a gente decidiu ir para a próxima cidade, que era Paracatu, sobrevoar Paracatu. E a gente foi em Paracatu, e fez o salvamento e voltou para Bento Rodrigues. E foi um momento bem tenso, né, que eu tive que reunir com todos os militares que estavam lá. E eu acho que é uma das coisas que dá a ideia da gente, do corpo mesmo de bombeiros, né? Porque eu reuni com todos os militares, eles tinham passado um alerta no rádio para a gente de que a outra barragem germana, ela estava na iminência de romper, pediram para que a gente evacuasse, para que a gente saísse de lá, para as aeronaves saírem. E aí o comandante da aeronave até virou e falou assim, cara, vocês vão descer lá de novo, você não ouviu no rádio que a barragem está para romper? Aí eu falei assim, comandante, tem certeza que os meus militares estão lá em Bento Rodrigues? Estão naquela cidade, eu não sabia que era Bento, né? Não sabia nem o nome da cidade, mas eu tenho certeza que eles estão lá. E aí, essa decisão da gente voltar e ficar eu reuni com todos eles e falei assim, gente, olha o seguinte, a outra barragem está na iminência de romper, se ela romper, o pessoal falou que ela é 10 vezes maior do que essa barragem que rompeu. Se essa lama passar, vai matar todo mundo. Então, quem quiser entrar na aeronave e ir embora, pode ir embora. E todos eles, com unanimidade, nenhum falou assim, não, se o senhor vai ficar, todo mundo vai ficar. Então, assim, eu acho que é essa unidade que a gente tem, esse espírito de corpo que a gente tem, né, que é aquele juramento que todos nós fazemos, de mesmo com o sacrifício da própria vida, a gente dificilmente acho que a gente encara situações que a gente tem que usar ele. E essa foi uma dessas situações, onde que todos eles que estavam lá decidiram. E fora eles, né, tinham militares, por exemplo, que estavam do outro lado da margem, que eles não precisavam de ficar ali, porque eles tinham como sair, não estavam com as pessoas, e mesmo assim eles não, nós só vamos embora na hora que vocês saírem daí e abrir essa estrada.
E eu falava o tempo todo no rádio com o Thiago, principalmente, que estava lá, e o Júlio, falei assim, gente, vocês podem sair daí, sai daí. Ele falou assim, eu não saio daqui enquanto o senhor não sair daí com o pessoal. Então, assim, essa empatia e esse companheirismo que carrega qualquer bombeiro é que eu acho fenomenal, que é algo que realmente faz a diferença para as pessoas, para a população, não é para a gente. Porque quando o bombeiro ele passa frio, ele passa fome num treinamento, ele não está fazendo isso para ele está fazendo isso para os outros. Tem um relato no livro que você diz que um dos momentos, né, eu acho que foi o inicial, passou um filme na sua cabeça da sua família, né? Sua família e de sua vida na corporação de bombeiro. O que passou pela sua cabeça? Olha, assim, é engraçado. Ele passa num resumo de família, porque muitas vezes não, acho que a maioria dos bombeiros aqui, eles passam mais tempo com os próprios bombeiros do que com a família. E a gente fala que é uma segunda família. Então, por isso que o ambiente no nosso quartel, muitas vezes, ele é muito descontraído. Ele é um ambiente bom. Eu tento relatar isso no livro, né, em algumas passagens. Eu mostro como que esse ambiente ele é descontraído, ele é um ambiente sadio de brincadeiras, porque a gente fica muito tempo com eles. A gente é uma família ali. Então, quando eu falo que o que se resume em família, é exatamente isso. A minha família, né, minha esposa, meus filhos, meus pais, e a minha família da minha segunda casa. Porque, para todo bombeiro, o quartel é uma segunda casa. Além do que a gente acorda lá, faz café lá, tudo que você faz na sua casa, você faz lá também. Então, é uma segunda casa. E quando eu senti naquele primeiro momento que eu realmente achei, igual eu falei com vocês, poucas vezes na vida de bombeiro a gente acha que a gente vai ou não morrer, e naquela hora eu realmente achei que não ia dar tempo, né? E até fico brincando que é uma coisa que a Renata fala, que se eu morrer em serviço ela me mata, né? Então, assim, Renata é a esposa dele, gente, que está aqui. Então, assim, falando que sim, que mata mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu falava, não tem como a gente... Era a gente ali para fazer aquilo. Então, realmente, eu passa realmente um filme na nossa cabeça. E desejo que não passe na cabeça de ninguém, mas passa. No livro também tem relatado que você é um treinador duro, né? E fez toda a diferença e faz a diferença, né? Vocês, depois do que tinha corrido em Itabirito, vocês tinham se preparado mais ainda com a possibilidade de ter outro rompimento dessa plenitude? Assim, a gente sempre pegou muito pesado nos treinamentos, mas por mais pesado que a gente pegasse, depois que a gente viu o rompimento de Herculano, a gente achou, olha, tem que pegar mais pesado. E aí veio Mariana. E aí a gente pensou, olha, o treinamento ainda está fácil, porque às vezes a gente vai simular uma situação cotidiana. Para fazer um treinamento desse, a gente demora 1 mês para preparar o cenário, para soterrar os bonecos, que é uma coisa que o desastre ele faz em segundos. Então, por mais que a gente treine, se prepare, a gente tem que realmente levar o bombeiro ao extremo para ele ter esse preparo psicológico, né? Ter conseguir no momento de dificuldade, conseguir tomar a decisão correta. Porque muitas vezes não vai ter água, não vai ter comida, a gente vai passar frio. Acho que todo mundo pôde perceber, principalmente em Brumadinho, que teve uma notoriedade maior, como que os militares ficam assim, da cabeça aos pés de lama. Então, e isso aí muitas vezes, e aconteceu em Mariana, né, que eu falei com o comandante da aeronave, eu aviso o pessoal para não entrar na lama, que o cheiro era muito forte, a gente não sabia se a lama era tóxica. Só que vários deles se abnegaram disso e entraram na lama mesmo com esse alerta. E até você, né? Que você fala no livro, quando você olhou, até você estava sujo. Até eu sujo de lama, eu mesmo que tinha dado esse alerta, eu me deparei sujo de lama, mas é uma coisa que não tem como. Você é do bombeiro, sabe? De se colocar no lugar daquela pessoa e fazer aquele salvamento. Então, esses treinamentos a gente vê cada dia mais que ele é necessário para que a gente prepare o militar não só fisicamente, mas eu creio que mais psicologicamente por tudo isso, né? Por tanta perda, por tanta dor. Como que é esse treinamento para lidar com essas perdas, né? Com essa dor, que nem sempre todo mundo é salvo, né? Vocês fazem de tudo, mas tem que lidar com, não sei se é uma frustração, né? Que eu posso dizer,
Olha, eu acho que é uma frustração, né? Hoje a gente, em Mariana, por exemplo, eram 19 desaparecidos, nós encontramos 18, e uma dessas pessoas que a gente não encontrou, né, que é o senhor Edmilson, e da mesma maneira que eu carrego esse nome, eu tenho certeza que todos os outros militares que estavam lá comigo, era tudo que eles queriam, é ter encontrado a última vítima, ter encerrado esse ciclo para a família, porque é um ciclo que a família quer. Né? E muitas vezes a gente tem que ter contato com as famílias, fazer entrevistas, saber onde que estava, e tudo isso vai puxando muito na emoção do momento. E o treinamento, eu acho que ele é muito necessário por isso, porque ele leva o bombeiro no incerto. A gente sempre trabalha com a incerteza. Os bombeiros, eles não sabem o que vai acontecer no treinamento, quantas horas que eles vão dormir, né? O que eles vão comer, quando eles vão comer. Então a gente tenta reproduzir tudo isso no curso para que ele esteja preparado para o incerto. Porque nós, né, e assim, eu estudo muito essa área, se eu virar e falar assim com eles, olha, hoje tem almoço, hoje vocês vão comer meio-dia. E aí quando chega meio-dia, a tendência de todo mundo opa, agora tem almoço. Aí dá 1 hora, a pessoa não come. E ela começa a se frustrar com os pensamentos dela. Então eu acho que o mais importante do curso é aquela pessoa aprender a trabalhar, ela controlar a mente dela, porque poucas coisas fogem do nosso controle. Então, se a gente está calmo, se a gente está tranquilo, se a gente fala, se não chegou comida, não chegou, o que eu posso fazer? Então, eu acho que o treinamento ele é muito importante por isso, porque você vai passar por uma situação que você pode encontrar. E hoje, mais do que nunca, né, com o desastre de Mariana, de Brumadinho, a gente vê que esse treinamento ele é necessário, que ele é importante não só para os bombeiros, mas para as pessoas que precisam dos bombeiros nessa hora. E como que, lá no caso, né, no livro, você relata isso também, a reação das pessoas, né, com vocês, no sentido de pedir mais auxílio, de pedir ajuda para encontrar alguém, a prioridade ali, né, do bombeiro, qual que é para lidar com essa ansiedade da pessoa? Assim, eram várias coisas que a gente tinha que fazer lá, né? Por exemplo, quando a gente pousou em Bento, uma cena muito icônica era o cara da foice. Tinha um rapaz com uma foice na mão que estava extremamente exaltado. Ele estava muito nervoso porque o socorro ele não chegou via terrestre, só chegava por aeronave. Então, na hora que ele viu a gente de aeronave, ele falou, por que vocês demoraram tanto? Tem horas que a gente ligou. E é difícil você conseguir controlar a emoção de uma pessoa que só vê em você a única possibilidade de resgate é você. E ele estava assim, extremamente nervoso e a população começou a ficar nervosa perto da gente até o momento que eu tive que tomar uma atitude mais exaltada. Falei assim, olha, se vocês não se controlarem, eu entro no helicóptero e vou embora. É lógico que a gente não ia fazer isso. Mas a gente precisa de tomar algumas atitudes mais severas em alguns momentos para que a população ajude a gente também. Porque eles têm o direito de não se controlar. Eles têm esse direito, a gente não tem. Né? A gente tem que manter esse controle para que consiga salvar mais vidas. Né? E aí você tem que identificar essas pessoas que estão mais exaltadas, as pessoas que são mais calmas. E isso tudo não é sentado numa cadeira tomando uma água, é no calor da emoção. E é muito difícil de fazer. Não é fácil. É um exercício que a gente tem que praticar sempre. Né? A gente acompanha, principalmente nesses acidentes, como que muitas vezes as famílias elas querem que a gente faça algo e a gente muitas vezes sabe que isso não está no nosso alcance naquele momento, ou que não é viável. E a gente tem que colocar no lugar daquela pessoa. A gente tem que se colocar naquele momento, naquele local, entender que o que ela está passando é único e a esperança dela é só na gente. Então isso não é um exercício fácil, é um exercício muito difícil de ser feito. Pessoal, nós temos um microfone para perguntas. Quem quiser pode vir aqui. Pode ir. Até ele chegar. Daí, oi? Boa noite, qual que é o seu nome? Tá funcionando? Olha para mim, Daniel. Oi. Enquanto ele coloca ali, eu queria só
saber por que você escolheu essas 15 primeiras horas para contar no livro, para deixar relatado no livro. É porque essas 15, já que durou porque essas 15 primeiras tempo, né? horas foram as horas que foram necessárias para a gente evacuar a cidade, para a gente tirar todo mundo de Bento Rodrigues. Então, acho que é um arco que foi completo para que a gente conseguisse tirar essas pessoas de lá. E foram os momentos de maior tensão que a gente viveu naquele momento. Isso incluindo a noite inteira, né? E trabalhar na noite, Isso. capitão, como que foi? O fator noturno, ele realmente é um complicador, né? Mas lá, assim, já estava sem água, E igual eu falei assim, é complicador, mas a gente treina para isso. Então, assim, por isso que muitas vezes os nossos treinamentos são noturnos, por isso que muitas vezes nossos treinamentos são sem água, são sem comida, para tentar reproduzir isso. Porque essas 15 horas aí inclui a noite inteira, né? Foi a Porque noite. Foi à tarde. Isso mesmo. E dá para fazer uma comparação, né? Essa experiência de Mariana, obviamente, contribuiu muito para Brumadinho, né? Que foi um desastre ainda maior, né? A equipe era a mesma, a quantidade de bombeiros. Qual que é a diferença assim desses dois episódios? Olha, uma das coisas que eu vejo que dá muito certo é porque a nossa equipe é muito entrosada. É igual o time de futebol, sabe? Quando eles falam assim, olha, só de um olhar para o outro já sabe o que tem que fazer. Então isso dá muito certo. Como a gente tem militares lá que eu trabalho já há 10 anos. Então, assim, 10 anos convivendo com aquela pessoa. São 10 anos que eu conheço, se eu olhar para o militar eu sei que ele não está bem, que ele está precisando de uma ajuda, de que ele está cansado, e muitas vezes, né, isso aí aconteceu, para aproveitar para pegar até o João de culpado aqui, né, mas eu já olhei para o João e falei assim, você vai para casa que você não está aguentando. E isso só acontece quando a gente conhece o companheiro, e muitas vezes eles só ouvem a gente porque já tem muito tempo que a gente está na lida, e ao longo desse tempo todo, cada ocorrência ela é um aprendizado para a próxima. A gente tem cada vez subido de patamar. O bombeiro que sai de Brumadinho é muito, mas muito melhor do que o bombeiro que saiu de Mariana, que é muito melhor do que o bombeiro que saiu de Itabirito. Então, é o caminho natural, é o progresso, né, que a gente tem em qualquer instituição. E hoje em dia, se a gente é reconhecido, é por conta disso, porque a gente tem aprendido não só com os acertos, mas com que a gente, os pontos críticos que a gente tem em cada operação. Essa irmandade também você fala no livro, né? Isso realmente. Até de dividir a comida, né? Tem um episódio que você fala que você colocou suas 2 barrinhas de cereal lá em cima. Isso, para ver quem quiser comer. E essa parte do coma sempre que puder? Acho que os meus meninos, eles quebrar levam um pouco sério, esse clima. Esse negócio de coma sempre que puder, os dois, eles... Tem um capítulo do livro com esse título. Sempre que der, coma. Isso eu aprendi na escola de recruta. Né, o Mendes está aqui, não vai mentir, né, mas sempre que dava, mandava a gente comer, que a gente não sabia quando que a gente ia comer de novo. E tem vários momentos, né, do livro que eu relato algumas passagens que ainda bem que a gente comeu. Se a gente não tivesse comido, a gente, né, ficaria enrolado. Mas são alguns jargões que tem no livro, né, que tem no jargão, que eu tento trazer para as pessoas verem como que é a nossa realidade. E seu vício pelo café também, né? Que te levanta... E eu não tomava café, né? Eu, antes de eu entrar no bombeiro, eu não tomava nada, absolutamente nada de café, né? Minha mãe vai estar aqui, meu pai não vai deixar eu mentir. Só depois que eu entrei no bombeiro, que era obrigado a tomar café. Né? Como é que é um bombeiro que não toma café? Então eu aprendi a tomar café e hoje em dia eu sou viciado em café mesmo. Mas, em vários momentos do livro eu relato como que o café foi um alívio pra gente, né? Tem um capítulo do livro que fala Obrigado pelo café? Isso. Qual que é a história desse episódio, desse capítulo? Da esposa do seu Zezinho, né? Que ela oferece um café pra gente, que era a única coisa que ela tinha para oferecer, né? Que a casa dela tinha dado tudo, e ela falou assim, olha, bombeiro, a única coisa que eu tenho para oferecer é isso, é um café. E aí esse café ajudou a gente a tomar decisões muito sábias em momentos críticos. Boa noite, qual o nome do senhor? Meu nome é Márcio Lobato Guimarães. Eu sou médico e estou aqui porque eu estou experiente em acompanhar as apresentações do Capitão Fará e nunca consigo me expressar sobre o que eu ouço ele dizer.
E eu tenho por norma elogiar todo mundo que merece elogio, porque no Brasil nós não temos bons exemplos para ninguém. E o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é um exemplo. E hoje, graças a Deus, essa notoriedade só tem aumentado. Com certeza, obrigado, viu, senhor? O CRIO Impossível é um projeto que a gente tem, né? E é uma coisa que eu realmente trago para a minha vida, que é uma frase que eu falo muito, é que quem muda uma vida, muda o mundo, né? Porque cada pessoa aqui, ela tem o seu próprio mundo, ela tem a sua própria convivência, tem aquele mundo familiar. E eu realmente acredito nisso, da gente ser agente transformador de mudança. E eu acho que a gente tem que fazer mais, né? O CRIO Impossível é um projeto, a Silvinha está aqui, né? Ela também é uma criadora de Impossível. É um projeto que eu acho fantástico, que esse ano eu tive a oportunidade de participar com um protagonismo maior, vamos dizer assim, mas que a gente tem a oportunidade de mudar. Esse ano acho que foi mais de 10 mil jovens, eu acredito que chegou até 12 mil jovens, e o ano que vem, se puder, a gente vai fazer para 25 mil jovens. 30 mil? 30, Tiagão aí, 30 mil, o chefe dos voluntários, que é uma coisa assim, que é transformadora. A gente acha que a gente vai lá ajudar e a gente sai ajudado, porque eu acho que é o que mais importante a gente pode doar para os outros é o nosso tempo, né? Porque se você doar dinheiro você consegue de volta. Tempo, você nunca vai ter o seu tempo de volta. E quantas mensagens eu recebi desses jovens, dessas crianças, e muitos deles poderiam ter oportunidades, às vezes, no mundo da bandidagem, da droga e de tudo mais. Não são os valores que a gente quer para a nossa sociedade. Pelo menos eu quero que eles sejam também agentes de transformação na vida de outras pessoas, que é o que a gente fala da corrente do bem, né? Que quando muitas pessoas ou agradecem para mim alguma coisa que eu fiz, eu falo, não me traz nada. O que eu fiz para você, faz para mais 3 pessoas. E se a gente embarcar nessa corrente, eu acho que a gente realmente consegue mudar o mundo de muita gente. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Carla, eu sou psiquiatra, e eu tenho algumas perguntas em relação à questão da saúde mental, né, no preparo dos militares. É sabido que entre os militares as questões de saúde mental, né, também são prevalentes. Eu servi a Marinha como médica e no Exército já como psiquiatra, né? Então as questões de saúde mental já é um tabu na sociedade, né? Entre os militares, pelo menos na minha experiência na Marinha e no Exército, né? É até um pouco mais. Então esse preparo e nos treinamentos. Quais foram os aprendizados em Mariana, né? Assim, aprendizado com os erros, o que foi um acerto, que contribuíram para a atuação em Brumadinho? E como Minas tem muitas empresas, essa parte de mineração, como que é esse diálogo, essa interface para trocar experiências e até ajudar na capacitação dos departamentos de saúde e segurança das empresas, e que Brumadinho houve, né, eram muitos funcionários, e a operação continua até agora, né, e nessa interface também com o mundo empresarial, como se dá, e a troca de experiências para até capacitar, muitas vezes, esses departamentos na empresa que, num primeiro momento, quando rompe, as empresas têm que ter um plano de emergência. Né? Como ajudar nisso? Bom, assim, a primeira pergunta sua da questão da saúde mental. No segundo dia de Brumadinho, então, por isso, quando eu falo que a gente tem que culpar o comandante, né, é isso. No segundo dia de Brumadinho, a gente já tinha uma estrutura com médico, psicólogo, fisioterapeuta, tudo lá para os bombeiros. E isso foi um grande aprendizado que a gente teve em Mariana. Em Mariana, a gente teve isso no final da primeira semana, em conversa até com o nosso comandante-geral que está aqui, que é o Coronel Galberto também, que estava lá na época, e a gente conversando com ele, ele mandou... que ele viu que a gente precisa de ter uma cuidado com isso. E essa foi a evolução. No segundo dia já estava tudo montado para a gente. Então a gente saía da zona quente, da lama, eles davam um banho de água na gente, tiravam a roupa, nossa roupa era lavada, tinha uma equipe de psicólogos e médicos que estavam o tempo todo, tinha profilaxia. Então, assim,
sabe o sentimento de pertencimento, de acolhimento, que a instituição está cuidando de você? É isso que a gente tem hoje, que realmente a instituição preocupa com cada militar que está lá. E isso é muito bom. Então esse acho que foi um dos aprendizados, a gente evolui com isso, porque é um acidente sem precedentes. A gente não tinha esse precedente. Essa zona de descontaminação, a gente aprendeu em Mariana também, que a gente precisava de ter uma zona de descontaminação. Então, em Brumadinho, já no segundo dia também já tinha a zona de descontaminação. E a gente trata isso muito no curso, né? Os militares aprendem isso. E essa interface com as empresas, né? Eu vejo que hoje em dia, Minas Gerais, por exemplo, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros realizaram o maior simulado de rompimento de barragem do Brasil. Então, imagina você envolver se eu não me engano, foram mais de 5.000 a 10.000 pessoas também que foram envolvidas para esse simulado. Então, existe uma preocupação muito grande para que as empresas saibam que elas têm uma responsabilidade social com isso, né? Não é uma responsabilidade só do Estado, né? É uma responsabilidade do ente privado. Então, existe essa interface e ela hoje em Minas, né? Minas é famoso pelo queijo, mas Minas é um queijo suíço, né? Por conta de barragem, tanto barragem que tem. Mas se a gente tem esse problema, a gente tem que ter um jeito de remediar. E isso é notório na nossa corporação, que nós temos vários oficiais, eu sou um deles, que teve a oportunidade, que a própria instituição deu a oportunidade de a gente ir para o Japão fazer curso. A gente tem um oficial hoje que está fazendo um mestrado no Japão. Então, tamanha é a preocupação, não é com a gente. Porque esse conhecimento de barragem, o que eu vou fazer com conhecimento de barragem se não for aplicar no bombeiro? Então isso é importante, acho que é uma visão que a instituição tem crescido muito. E tem artigos publicados para compartilhar dessas experiências, até para as empresas mesmo. O curso de oficial, formação de oficiais do bombeiro, ele é um curso reconhecido, é um curso de graduação. Então, todo cadete que forma hoje, ele tem que escrever uma monografia, que é um artigo. O bombeiro hoje tem uma revista científica, que é a Vigiles. Então, existe uma revista científica do bombeiro. Então, tudo isso é uma preocupação da corporação. E é pública, né? É pública. Ela tinha perguntado sobre essa relação com o diálogo com as empresas, que era uma dúvida que eu ia te fazer também. Como que foi o contato de vocês com a Samarco, no caso de Mariana? Olha, assim, a gente... seria até uma coisa como falar assim, qual que é a preocupação com a empresa? A gente preocupa muito com a pessoa, sabe? A empresa, eu te falo que é o segundo lugar. A gente está preocupado com a população. A gente demanda à empresa algumas coisas que muitas vezes o Estado não consegue arcar por questões financeiras mesmo. Mas o foco, igual eu falo, é sempre no ator principal do desastre, que são as famílias, são as vítimas. Não, eu falo na relação delas com vocês, de atender ao pedido de vocês. Até ou então, não tem? Né, eu não posso falar assim no global, mas o que tem chegado até no nível de tropa e tudo é que tudo que a gente tem necessidade está sendo atendido. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, eu sou Tiago Coutinho, sou empresário. A minha pergunta era muito fazendo um paralelo entre Mariana e Brumadinho. Mas antes de tudo, os bombeiros de Minas Gerais nos enchem de orgulho, nós mineiros, e eu acho muito importante essa relevância que se tomaram essas tragédias e essa divulgação que teve, porque assim as empresas botam mais a mão na consciência, acho que melhoraram muitos procedimentos hoje já em Minas Gerais. É lógico que tem muita coisa que está ruim, a gente torce para que demore a acontecer uma nova tragédia, mas infelizmente tem barragens em péssimas condições. E eu queria saber, Fará, quando vocês se depararam com a tragédia de Brumadinho, devido à magnitude, que foi muito maior do que a de Mariana, quais as dificuldades inesperadas, porque vocês já deviam ter mapeado muitas coisas que aconteceram nessa nova tragédia? E uma outra... Não, só isso, por enquanto. Responde a primeira. O Coutinho, ele é quase bombeiro, que ele fez curso de oficial comigo, mas ele decidiu sem empregar mais dinheiro, né, Coutinho? No bombeiro não ia dar, não. E um fator interessante é que o Coutinho ele participou indiretamente da ocorrência, né? Vou contar um pouquinho da história do segundo livro, já, que a gente tinha uma dificuldade muito grande
do processo de mapeamento das vítimas, né, de onde que as vítimas estavam e onde que elas foram encontradas. E o Coutinho me ligou, eu lembro que eu fiquei 10 dias no primeiro momento em Brumadinho, quando eu voltei, o Coutinho, um monte de ligação do Coutinho, falei assim, será que deu vontade dele ser bombeiro agora, né, aquele empresário? Mas ele estava oferecendo um aplicativo para a gente mapear essas vítimas, e esse aplicativo hoje é o que é utilizado na operação, né, e a gente utiliza esse aplicativo para conseguir mapear as vítimas, né, e isso é algo que a gente aprendeu em Mariana. Em Mariana, a gente fez esse mapeamento, mapeava as pessoas aonde elas estavam e aonde que a gente foi encontrar essas pessoas, para tentar fazer uma relação em como melhorar o nosso serviço, né? E aí o Coutinho ele me mandou mensagem oferecendo isso, e hoje em dia eu vejo que um dos pontos chaves da operação de sucesso é esse mapeamento, né? A gente conseguir saber, entender a dinâmica do desastre. Então isso acho que é um ponto que a gente aprendeu muito em Mariana, que é preocupar qual que é a maior probabilidade de se encontrar vítimas. Uma curiosidade, eu não sei se todos sabem, né? No 11 de setembro foram 2.753 mortos. E desses 2.753, 1.642 foram encontrados. Ou seja, são 60%. Hoje em dia, o Bombeiro de Minas ele encontrou 95% das vítimas desaparecidas. Então é algo que, internacionalmente, eu tenho certeza que vai ficar escrito na história. Eu tenho só um complemento, Fará, uma outra dúvida também. Eu imagino que os momentos iniciais são os momentos mais críticos e, até com relação a esse tratamento de informação, imagino que o bombeiro vai a campo e vai tentar pegar o que está mais próximo, sem ter tanta qualidade na informação. Como que vocês mapeiam o que foi encontrado inicialmente, a vítima que foi localizada? Olha, é o aprendizado, né? Isso aí, se fosse em Mariana, provavelmente isso aí aconteceu. Mas em Brumadinho, desde a primeira vítima que foi resgatada, ela foi pegada a coordenada geográfica, porque é um aprendizado que a gente levou. Então, o que eu acho bacana, assim, do registro escrito, principalmente da história, do livro dele estar registrado, é que outras pessoas, né, elas possam, daqui a 10, 20, 30 anos, que eu fico brincando, é que o que pessoas comuns, homens comuns, as coisas extraordinárias que elas fizeram. Todo esse aprendizado. É por isso que o livro ele é importante, para materializar isso aí. E isso em Brumadinho, eu te falo, desde a primeira vítima que foi encontrada, a gente mapeou. Vamos para a última pergunta aqui, que nosso tempo já está esgotando. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Deni, boa noite. Eu só quero agradecer os bombeiros. Os bombeiros que estão aqui, em nome de todos, né, os ausentes, e parabenizar vocês, tá? Muito obrigada por tudo que vocês fazem por nós, e que não é pouco, é muito, viu? São pessoas, eu vejo muita gente jovem aqui, e é muito interessante isso, essa coisa. E só queria que você falasse um pouquinho de Moçambique, como é que foi lá, tá? E só mais uma coisinha. As equipes que você falou que agora é um time que está muito bem entrosado. Como que vai ser o futuro disso também? Como é que vocês estão preparando outros times tão coesos assim? Moçambique eu livro 3. Estou enrolado, hein, Fernando, para escrever isso. Tem que ver que horas que eu vou escrever isso aí, né? Mas, assim, Moçambique foi uma experiência pessoal e profissional, assim, com um crescimento profissional ímpar, né? É um país, por si só, já muito devastado, muito pobre, né? E a gente não tinha todo um aparato logístico que a gente tem aqui, mas eu acho que essa preparação que a gente faz, ela principalmente essa irmandade, ela é muito grande. E, assim, igual eu te falei da questão da preocupação com as equipes, né? Hoje eu vejo o nosso comando, né? Não só hoje, como que eu posso falar de hoje? Tem 10 anos que eu estou no serviço de rua, né? Então, eu acho que isso é uma das maiores provas que o nosso comando valoriza o capital intelectual que foi desenvolvido ali, né? Então, porque por mais que eu queira passar isso para frente,
O que eu vivi, só eu vivi. E essa experiência ela é muito importante para a vítima. Então, eu vejo que existe uma valorização muito grande da nossa corporação, já há alguns anos, igual eu falei, tem 10 anos que eu estou no serviço de rua, que existe uma valorização muito grande em relação a isso. Não é puxando a brasa para minha sardinha, porque eu amo o que eu faço, sou alucinado com o que eu faço, mas eu acho que, acima de tudo, uma preocupação muito grande da nossa instituição com vocês, com as pessoas, porque de oferecer o que ela tem de melhor. E é lógico, gente, o bombeiro ele não faz só do serviço de rua. Né? Quando eu falo que realmente os comandantes, a gente tem que enaltecer os nossos comandantes mesmo, e eu falo isso muito com a minha tropa, porque nada disso aconteceria se eles não permitissem. Então é isso que a gente tem que entender, que se chega um serviço de qualidade na ponta da linha, no motoqueiro que caiu na rua, é por conta de uma preocupação institucional, né, que é uma preocupação do bombeiro como um todo para a população. Vamos falar sobre o título do livro, né, antes da gente encerrar, Além da Lama, o emocionante relato do capitão dos bombeiros. Por que você escolheu esse título? Bom, esse título aí é porque todo mundo sabe que a barragem rompeu, todo mundo sabe que Paracatu de Baixo foi afetado, mas poucas pessoas aqui sabem, por exemplo, que, estou vendo o pessoal aí, que o Magalhães, o Magela, o Menon, quase caíram de helicóptero. Poucas pessoas sabem que o Lopes saiu para comprar pão e só avisou para a esposa dele que ele estava em Mariana, depois de 10 horas. Né, Lopes? Então, eu fui comprar pão, eu estou aqui em Mariana. Poucas pessoas sabem que o Assunção estava cortando cabelo e chegou lá com um avental de barbeiro dentro do quartel. Então, essas histórias, poucas pessoas... Isso é além da lama. E essas histórias é que elas eu vejo que elas são fantásticas, que elas têm que ser eternizadas. Né? E, assim... Está acabando já? Porque, se tiver, eu queria chamar... aquelas pessoas que estavam aqui aquele dia, né? O Lopes, o Mendes, o Henrique. Venham. Queria chamar eles. O Ferreira, o Menor, Magalhães, Magela. Quem sabe. Tiago. Quem sabe, gente. Eu não lembro. Assunção estava. Quem estava aí, quem estava lá sabe, gente. Eu não estou vendo todo mundo, não. Gente, se acusa aí, né, de mim para baixo, tá? Então, assim, se alguma coisa aconteceu, se mais de 700 pessoas hoje se mais de 700 pessoas hoje estão vivas, não foi por minha causa, foi por causa desses camaradas que estão aí, que são realmente minha segunda família. Capitão, nosso agradecimento à sua corporação. Vocês, obrigado pela presença. Capitão Fará vai autografar os livros lá fora. Obrigada. Obrigado a todos, gente.